Olá, meus queridos telespectadores, estamos aqui diante do assunto da doença pulmonar obstrutiva crônica. Você que desde o início do curso de medicina, tem DPOC, não sei o que, paciente com DPOC, paciente... Agora você vai entender o que danado é DPOC, meu doutor, certo? Cigarrinho, é a doença do cigarrinho, beleza? Cigarro dá problema em várias coisas, tabagismo dá problema em várias coisas, mas tem uma doença só para ela, é o cigarrinho, é a DPOC, beleza? Estamos aqui novamente sobre as bênçãos de Luiz Jerônimo de Moraes, certo? E sobre a Edige e o abraço acolhedor da professora Gerlânia, que deu essa aula, beleza? Então aqui é um mix de tudo, com um pouquinho de medicurso, um pouquinho de tudo, para que você, nobre telespectador / ouvinte, deleite-se com tal conhecimento. Já deixo claro que isso aqui vai ser uma saladinha de frutas, certo? Vários conceitos e o suficiente para você passar na sua provinha, acertar a questão de DPOC, beleza? Coisa linda, certo? Coisa linda. Quero ser pneumologista. Estude para ser pneumologista. Aqui é para um simples estudante de medicina, certo? Mas que vai ter um conhecimento bonito, fundamentado, estruturado na cabeça, certo? Guardadas as devidas proporções, estamos diante aqui de um material lindo, né? Material bonito. E retirada, portanto, a parte enrolacional do início do vídeo, vamos começar esta desgrama, beleza? Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente já começa fazendo o paralelo de DPOC com asma. Por quê? Porque são as principais doenças obstrutivas, asma e DPOC. A gente tem que diferenciar um do outro, né? São doenças que elas têm processos relacionais com comorbidades e têm processo de exacerbação. A exacerbação é uma característica muito importante da nossa queridíssima DPOC, porque ela está diretamente relacionada com o quê? Com mortalidade, aumento da mortalidade, queda da função pulmonar, certo? Internações, está relacionado aí com maior prejuízo e uma resposta justamente aí negativa à medicação. Então é muito importante a gente entender essa relação da DPOC com as exacerbações e com as comorbidades. São os pontos que a gente vai destacar, certo? O que é importante a gente falar inicialmente? O que é a nossa queridíssima DPOC? Que doença é essa que a gente tanto fala? Então, a DPOC, ela é uma doença de caráter inflamatório crônico, tratável, certo? Ela é uma doença que era consideravelmente tratável. No entanto, ela gera lesões no nosso queridíssimo parênquima pulmonar de caráter obstrutivo, né? Com redução aí persistente e progressiva do fluxo aéreo. Beleza? Então, note o que a gente está falando. A gente está falando de inflamação que gera redução do fluxo aéreo. Oxi! Estamos falando de asma, é a mesma coisa. A diferença é o quê? Que essa reversão ela é basicamente irreversível, certo? Você não tem nenhuma medicação, nenhum tratamento que provoque simplesmente uma melhora, uma redução justamente aí, um declínio, ou uma redução do declínio da função pulmonar, certo? Então o paciente ele tende a piorar nos scores, que a gente vai falar mais futuramente, por exemplo, de dispneia. Ou seja, o paciente ele tende a piorar, né? Espontaneamente. Olha que interessante. Meu paciente ele não gosta de melhorar tanto. Então a lógica é essa, certo? Entendemos isso e ela está relacionada justamente com a exposição do paciente a partículas e gases tóxicos, principalmente aí a fumaça do tabaco, certo? Então basicamente a gente já localizou a nossa doença. O que é importante a gente destacar, no entanto, né? Que essa doença está diretamente relacionada com o aumento de celularidade nos alvéolos. Esse aumento de celularidade nos alvéolos e essa resposta inflamatória é o que está provocando, portanto, essa lesão. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá, vamos destrinchar esse saber aqui na nossa queridíssima DPOC. Vamos avançar. Uma coisa que já é muito importante destacar é que tanto a via aérea quanto os pulmões em si vão estar prejudicados, principalmente as vias aéreas menores. Então a gente está falando dos bronquíolos, certo?
e dos brônquios secundários, terciários, que vão ser os de menor calibre. Esses vão ser os mais afetados, né? São eles que vão dar aí maior prejuízo e vão prejudicar, portanto, e gerar um processo obstrutivo, beleza? Com possível perda futura de elasticidade. Então, é essa parte onde a resposta muscular da musculatura lisa dá mais efeito. Por isso que é importante destacar isso, certo? Então, tanto as exacerbações como a comorbidade, como a gente falou, contribui para a gravidade. Então, paciente que tem comorbidade, paciente que tem muita internação, que tem muita exacerbação, ele tem mais chance de ter uma morbimortalidade, certo? Inclusive evoluir pior com a doença. É importante checar que ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela gera repercussões em outros sistemas, beleza? O paciente, por exemplo, que tem DPOC, ele tem mais chance de desenvolver angina, desenvolver arritmia, desenvolver demência, desenvolver depressão, ansiedade, DRGE, osteoporose, insuficiência cardíaca. Tudo isso está relacionado a infecções de repetição, bronquiectasias. Tudo isso pode estar relacionado com a DPOC. Ou seja, comorbidades que podem piorar a doença e ao mesmo tempo serem geradas por ela. Então, o paciente doente ele sempre tem essa repercussão. E nós temos dois fenótipos mais conhecidos do nosso queridíssimo DPOC. Na verdade, a DPOC ela é a junção de duas entidades, o enfisema e a bronquite aguda, certo? Bronquite crônica, perdão. Então, a gente entendeu isso, a gente entendeu a importância da exacerbação, a importância da comorbidade, a gente entendeu que ela é uma doença sistêmica e aí a gente tem esses dois. Esse aqui é o famoso Pink Puffers, certo? O famoso Pink Puffers. Esse aqui é o Blue Bloaters, que são nada mais do que estigmas que se juntam em diferentes formas na doença. Então, basicamente, o que era o paciente com enfisema? É aquele paciente que se caracterizava por ser caquético, tem utilização de musculatura acessória, o pulmão ele era hiperuflado, tem aquele justamente tórax enfisematoso. É um paciente que tem mais dispneia do que tosse e expectoração. Então, um paciente que tosse, mas se ele tosse é sem expectoração, certo? É um paciente que vai se caracterizar justamente por ter como principal prejuízo o processo de rompimento dos sacos alveolares. Então, os sacos alveolares eles vão perdendo, portanto, aí suas paredes, né? Então, todo aquele saco alveolar eles vão começar a ser rompidos. E esse rompimento ele vai fazer com que o nosso queridíssimo pulmão ele tenha menor zona de troca, certo? E além disso, menor complacência, certo? Então, isso é a tendência a resultar um tecido cicatricial, gerar fibrose, e isso também contribui para um processo de dispneia, beleza? Então, a lógica é essa. Já o nosso queridíssimo paciente, e aí por que ele está todo vermelhinho aqui? Porque ele tem uma eritrocitose, ou seja, um aumento da quantidade de hemácias. Isso está diretamente relacionado ao quê? A diminuição, portanto, uma hipóxia relacionada a esse tipo de paciente, porque ele consegue trocar menos oxigênio naquela região. Então, por esse motivo, ele vai tentar compensar isso através de quê? Tentar compensar isso através de um aumento da produção de hemácias, beleza? A lógica é essa. Outra coisa que é importante aqui, que são os chamados Blue Bloaters. Por que ele vai ficar com essa cor? Porque ele tem uma hipercapnia, é um paciente que retém muito CO2, certo? Ele também vai ter um tórax, ele pode ter um tórax enfisematoso, esse tórax em tonel. A principal característica dele é um paciente que tosse muito, principalmente no período da manhã. E essa tosse sempre com expectoração. Então a lógica é essa, né? Ele é derivado justamente de um brônquio que vai se caracterizar por ser um brônquio com hiperplasia das células caliciformes, produtoras de muco, excesso de produção de muco, e esse brônquio está completamente o quê? Afetado, certo? Ele vai ter justamente um aumento, um espessamento da sua parede, e além do espessamento da sua parede, uma contração da nossa queridíssima musculatura peribrônquica, beleza? Então essa musculatura peribrônquica ela vai ser prejudicada. Então a principal característica é essa tosse produtiva, certo? Esse paciente é importante, o enfisematoso, ele vai se caracterizar por ter bastante quantidade de bolhas, que nada mais são do que zonas aí em que há a formação do enfisema, né? Ou seja, bolhas, ou seja, sacos alveolares rompidos que vão acabando se tornando uma região só. Isso vai gerar bolha, né? Geralmente essa bolha ela pode ser retirada numa cirurgia chamada de bulectomia,
que é inclusive uma das formas de tratamento para DPOC, certo? Essa hiperinsuflação ela também pode ser tratada cirurgicamente, quando o paciente ele realmente aguenta aí uma cirurgia, certo? O paciente com CA de pulmão, por exemplo, ele não pode sofrer uma cirurgia dessa, ok? Então é importante a gente entender isso, né? Então a gente está entendendo isso progressivamente, tá? Então a gente conseguiu gerar esses dois estereótipos. No entanto, esses estereótipos eles se caracterizam por o quê? Por se complementar. Então, por mais que eles pareçam antagônicos, né? Mas esse paciente ele consegue tranquilamente ter as duas manifestações, beleza? Mas é um distúrbio obstrutivo. Show de bola? Então, como a gente falou, as doenças que a gente tem um maior risco, osteoporose, angina, AM, depressão, diabetes também, câncer de pulmão, tudo isso tem relação. E qual é a principal causa de DPOC? Como a gente sabe muito bem, é o tabagismo, certo? A etiologia ela não é muito bem descrita, a gente não tem uma etiologia, uma fisiopatologia. Não, a gente tem uma fisiopatologia e uma etiologia certa. Então, ao contrário da asma, que a fisiopatologia é um pouquinho mais desconhecida, aqui a gente tem uma fisiopatologia mais conhecida, isso é importante. Beleza? O tabagismo ele é muito importante, tanto é que o primeiro ponto para tratar DPOC é cessação do tabagismo. Não tem como tratar DPOC, o medicamento não vai ter nenhum efeito, nenhuma intervenção se o paciente continua a fumar, se ele continua a manter o processo inflamatório. Os sintomas vão piorar e a gente vai ter um declínio da função pulmonar progressivo até que o paciente esteja numa situação terminal, certo? Então, o que é importante a gente destacar sobre a fisiopatologia desse nosso queridíssimo paciente? Então, o importante aqui é a gente entender que existe um estímulo externo, né? Então, esse paciente ele pode ser determinado geneticamente? Pode. Existe uma deficiência do enzima chamada de alfa-1 antitripsina, certo? Quando essa enzima ela para de existir, a gente tem um estímulo das proteases e provoca uma lesão inflamatória crônica idêntica à da DPOC. Então, o paciente tem DPOC sem nunca ter fumado, geralmente um paciente mais jovem, um enfisema não explicado, um paciente geralmente tem hepatopatia, né? E outros comprometimentos também não explicados. Isso pode estar relacionado com a alfa-1 antitripsina, beleza? Então isso é importante ser destacado nesse sentido. Mas vamos falar um pouquinho mais da fisiopatologia. A fisiopatologia mais comum, que é justamente o que? Eu tenho um cigarro, eu tenho um poluente, eu tenho poeira, eu tenho agentes químicos importantes, né? Que tem uma exposição laboral, e esse agente químico ele chega lá na nossa parede brônquia e provoca um processo inflamatório. É importante destacar que existem fatores genéticos que contribuem para a DPOC, né? Provavelmente, né? Supõe-se que existem fatores genéticos e supõe-se também que o paciente com DPOC ele tem uma relação com infecções na infância. Então, o paciente que tem infecção respiratória na infância, ou então tem doenças como, por exemplo, o sarampo, como a varicela, como por exemplo a rubéola, ele tem mais chance de desenvolver DPOC no futuro, principalmente se ele for fumante. Então, paciente que tem disposição genética e tem a exposição ao fator de risco como o tabagismo, ele tem mais chance de desenvolver DPOC, certo? Mas não é sempre. Na verdade, o que é interessante? O paciente tabagista, apenas 15% dele, certo? Apenas 15% desse paciente tabagista, ele vai apresentar DPOC, né? Então, por isso que é importante a gente entender que não é uma doença diretamente relacionada ao cigarro único exclusivamente. Não está diretamente relacionada, mas não único exclusivamente. Tem fator genético e também tem fator genético e também tem histórico patológico. Então, a lógica é essa. Então, a gente tem uma etiologia, que são partículas e gases nocivos, gerando uma inflamação, certo? Essa inflamação está diretamente relacionada com o quê? Com a produção de um estresse oxidativo, né? Então, obviamente, toda inflamação a gente sabe que em algum momento a gente tem produção de espécies reativas de oxigênio, né? Então, os neutrófilos produzem muitas espécies reativas de oxigênio e isso acaba provocando o quê? Isso acaba provocando uma lesão, né? Lesão local. O estresse oxidativo gera reação inflamatória. E além disso, a gente tem a produção, as ações das proteases. Então, a gente tem proteases como, por exemplo, a elastase, que provoca, portanto, o remodelamento não, que provoca justamente a reformulação da parede brônquia de maneira progressiva. Quando a gente tem justamente uma inatividade das antiproteases e uma inatividade dos antioxidantes ocasionada por conta de um processo crônico, um processo dessa resposta, a gente tem, portanto, uma lesão
relacionado com a DPOC, certo? Então, o que é que acontece? O mecanismo de reparo, que são as antiproteases, os antioxidantes, né? E a regeneração, ela vai ficar prejudicada por conta de uma inflamação persistente, né? Então, a lógica é essa. E qual é a resposta do corpo, né? Basicamente, quando a gente tem justamente a exposição ao nosso queridíssimo partícula, a gente tem justamente a liberação aí, eu vou mais para o final, cuidado aí, você que tem um pouquinho mais de tilt, olha que a gente tem pouco material aqui, né? Então, basicamente, o que vai acontecer? A gente vai ter macrófago, certo? Esse macrófago ele vai se caracterizar por tá lá cobrindo a partícula, por estar reagindo inflamatoriamente ao corpo estranho, à fumaça, certo? E esse macrófago ele vai começar a apresentar alterações. Dentre as alterações mais importantes, formação, a diferenciação e formação de folículos, né? O macrófago, como a gente sabe, é uma célula apresentadora de antígenos. Então, a tendência dele vai ser recrutar outras células, certo? Como, por exemplo, os neutrófilos e os linfócitos, né? Então, linfócitos T e neutrófilos, CD8, CD4, todos eles vão ser estimulados a serem produzidos. Qual é o resultado quando a gente tem a participação de macrófagos? Liberação de citocinas, como, por exemplo, aí vamos falar o TNF-alfa, a interleucina 4, toda aquela cadeia que a gente sabe muito bem que está mais relacionada aos linfócitos, como por exemplo o linfócito TH1, beleza? Qual é a resposta que vai acontecer? Então vamos imaginar, a gente vai ter tanto enfisema como bronquite aqui nesse ambiente, certo? Então vamos tentar pensar nessas duas entidades e tentar entender a nossa fisiopatologia. Então, qual o resultado? O nosso paciente ele vai começar a apresentar, portanto, uma lesão aí diretamente relacionada às células que estão sendo recrutadas. Então, pelo aumento da quantidade de células que estão naquela região, então a gente vai ter mais macrófago, mais linfócito e mais, e mais neutrófilo, né? Não vai ter eosinófilo, porque isso seria uma característica mais de asma. Isso vai provocar um espessamento da parede brônquica. Esse espessamento da parede brônquica, ele vem acompanhado de uma contração na região do quê? Uma contração na região aqui do nosso queridíssimo músculo. A gente tem um infiltrado inflamatório provocando um processo progressivo e uma hiperplasia das células caliciformes, provocando uma extrema produção de muco, certo? Então, o muco não é a única coisa que vai provocar o quê? Limitação do fluxo aéreo. Então, uma das principais características é a limitação do fluxo aéreo com aprisionamento de ar. Isso vai estar relacionado também com o processo de quê? Com o processo de espessamento da parede brônquica, contração da estrutura muscular e também a relação aí diretamente relacionada com a lesão nos septos alveolares, né? Então, as lesões nos septos alveolares provocando, portanto, aí um aprisionamento. Esse aprisionamento ele pode estar relacionado também com o processo de hiperinsuflação, certo? Então, air trapping, que é o aprisionamento de ar, hiperinsuflação e diminuição do fluxo aéreo, né? Então, a gente tem uma doença caracterizadamente obstrutiva, limitação do fluxo aéreo, beleza? Isso é muito importante. E a gente tem, obviamente, aí, de maneira progressiva, um remodelamento das vias respiratórias, certo? Então, a gente vai ter alguns achados, inclusive tomográficos, que a gente vai ver mais na frente, beleza? Então, novamente, como a gente falou, a gente tem estresse oxidativo, atividade de proteinase, provocando, portanto, inflamação crônica, né? Aumento da produção de citocinas, certo? Provocando obstrução, remodelamento das vias aéreas e limitação do fluxo aéreo. A gente falou isso tudo, certo? O que mais a gente pode destacar? Vamos lá. Ruptura das ligações alveolares, isso aqui é importante que a gente não falou ainda. O que? Recolhimento elástico. Então, redução do recolhimento elástico. Então, uma coisa muito importante que o paciente obstrutivo ele tem dificuldade é devolver o ar para fora, porque esse ar ele fica aprisionado. Isso está relacionado muito justamente com o quê? Com a perda do recolhimento elástico. Então, o pulmão ele demora para voltar, né? Como eu estou perdendo, portanto, toda aquela elasticidade, então, imagina um pulmão. Ele é uma arvorezinha que vai se ramificando e vai formando diversos cachos no final. Esses cachos eles têm uma força de elasticidade muito grande. Se eu for rompendo todos esses cachinhos, que são os alvéolos, a tendência é eu perder a elasticidade. Então, eu perco também eu tenho uma dificuldade de fazer esse ar sair. Tanto é que uma das características da DPOC é a dispneia expiratória, certo? Tem 3 vezes mais tempo do que a inspiração. Então, isso é muito importante, certo? Então, isso vai chegar lá provocando tosse e dispneia, que a gente vai falar depois, quando a gente for falar das manifestações clínicas, né? Então, vai envolver componentes reversíveis e irreversíveis, que a gente vai falar também, certo? A gente vai separar os dois. Então,
Então, o brônquio normal ele é assim. Então, se você observar, a nossa queridíssima parede muscular não está contraída. A gente tem um lúmen bastante aberto, certo? Presença de poucas células aqui presentes na região da parede. Qual é o resultado? E sem tanta produção de muco. Aqui o que é que a gente vai ter? Uma hipersecreção de muco, uma hiperplasia, uma parede muito presente, uma contração da nossa queridíssima parede muscular e, além disso, a perda das conexões alveolares, né, que é característica maior aí do nosso queridíssimo enfisema, beleza? A hiperplasia glandular também é característica aí do enfisema, certo? Ou quer dizer, do indivíduo que é bronquítico, beleza? Então, novamente, o paciente que está com enfisema, ele vai ter o quê? Ele vai ter um espessamento da luz brônquia com estreitamento dela, certo? Mais caracterizado por hiperinsuflação, aumento do volume residual, certo? Perda das conexões alveolares, isso é característica do enfisema, certo? Tá errado aqui, tá dizendo que é bronquítico, mas a contração muscular exagerada do músculo liso e hiperplasia glandular, isso é sim característica da bronquite, beleza? Com excesso de produção de muco. Então a gente já falou basicamente isso tudo, né? E uma característica muito importante da nossa queridíssima DPOC. Nosso paciente, quando ele está hiperinsuflado, ele vai se caracterizar por ter muita tosse, por ter muita dispneia. E como ele vai ter um fluxo aéreo bastante diminuído, uma dificuldade de hematose muito grande, com a hipercapnia e hipóxia, a tendência é cada vez mais ele diminuir o quê? A sua atividade física, né? A dispneia está relacionada a uma fadiga muito grande, né? Uma fadiga respiratória. Então esse paciente ele vai ter um prejuízo muito grande à atividade física, né? O paciente que está em grande parte desmotivado, depressivo, porque ele não consegue realizar as atividades. Então a gente tem uma queda considerável da qualidade de vida e um descondicionamento físico. Então é um processo progressivo importante, beleza? Então, destruição do parênquima, espessamento da parede do tecido, diminuição da luz, hiperinsuflação, aprisionamento e limitação do fluxo aéreo. Então a gente já falou isso, né? Outro ponto importante que não está aqui, está mais lá para o final, é a hipercapnia e a hipóxia, né? A hipóxia está relacionada ao enfisema e a hipercapnia está relacionada ao nosso queridíssimo paciente bronquítico, né? Porque ele não está conseguindo soltar o CO2 e o O2 não está conseguindo passar para o sangue porque o alvéolo está prejudicado. Beleza? A lógica é essa. Que mais? Então, tudo que afeta o brônquio, em grande parte, faz parte do nosso queridíssimo bronquite, né? O enfisema, ele tem mais relação aí com os alvéolos, beleza? Mas lembrando que o enfisema também está relacionado com esse remodelamento da parede, né? Esse espessamento principalmente. Então, muito importante isso aí. Então, é legal falar disso aí. Também é falar da hipersecreção de muco, que a gente já destacou. E, para finalizar, esse paciente que tem enfisema, ele está faltando o item. Peraí, deixa eu ir lá para o final de novo, que eu fiz algumas anotações a mais. Desculpa aí a baguncinha. Tenha paciência. Sim, uma importante característica que é a hipertensão arterial pulmonar, né? A hipertensão pulmonar ela vai acontecer em grande parte por quê? Porque esse paciente ele está o quê? Esse paciente ele vai estar em grande parte com hipóxia, né? Então, hipóxia e hipercapnia, ele vai ter uma dificuldade, esse fluxo sanguíneo para a região vai estar prejudicado, então tem uma tendência muito grande de hipertensão, vai ter muita congestão de líquido naquela região, de sangue naquela região. Isso pode gerar, portanto, uma insuficiência cardíaca direita, né, que é o famoso cor pulmonar, certo? Então, hipóxia menos PO2 vai ser do pique-pulver e a hipercapnia mais CO2 com retenção de ar, né, que é do blue bloater. Então, a retenção de ar ela tem muita relação também com a bronquite que está se instalando, né? Uma coisa que é muito importante é justamente a sensibilização dos linfócitos T nos neutrófilos, certo? Então, na asma a gente teria uma eosinofilia, né? Outra coisa que é fundamental é a questão da fibrose. Então, o paciente, ele, em situações mais crônicas, a gente pode ter um resultado cicatricial dessa inflamação que gera fibrose e diminuição ainda mais da complacência, certo? Pulmonar
isso pode prejudicar progressivamente o paciente, beleza? Então a gente entendeu a lógica da fisiopatologia, certo? Que a gente já passou, beleza? Então a lógica é essa. Então, de maneira resumida, eu tenho um estímulo, tenho um macrófago, gera uma reação inflamatória. Estresse oxidativo, proteases geram dano. Esse dano ele é resultado de um remodelamento da parede, com espessamento da parede, alteração contratural muscular, inflamação, hiperplasia das células caliciformes, excesso de produção de muco. O resultado vai ser um aprisionamento do ar, limitação do fluxo aéreo limitação do fluxo aéreo e uma hiperinsuflação que vai gerar um processo progressivo. Outra coisa que é muito importante é o descondicionamento físico, que vai acontecer de maneira progressiva, beleza? De maneira progressiva. Tá faltando um negócio que eu achei legal, que é justamente uma redução do recolhimento elástico por conta do rompimento dos septos alveolares, né? Então, o rompimento dos septos alveolares vai acabar, portanto, gerando hipóxia, vai gerar hipercapnia e também aí um processo de aumento da pressão pulmonar. Então, tudo isso está relacionado com a DPOC. Então, a gente tem uma lógica geral do que é a DPOC, né? Um processo que envolve a junção dessas duas entidades, que é o enfisema e a bronquite, certo? E uma coisa que é extremamente importante, que é diferenciar asma DPOC, que é o principal diferencial diagnóstico, né? Basicamente, a espirometria vai fazer essa diferença para a gente. Então, você pediu espirometria, você sabe se é uma asma ou DPOC. Paciente que está com a asma, que tem aquele fenótipo de manutenção do fluxo, né? Com a limitação fixa do fluxo, ele pode ser diagnosticado com DPOC, porque ele não tem uma resposta ao broncodilatador, certo? Que é comum na asma. A asma, geralmente, ela é reversível ao tratamento, a DPOC não. Então, essa é uma diferença gritante, né? Na asma, a gente tem a eosinofilia, aqui a gente tem mais linfócito, tem macrófago, a neutrofilia, apesar que existe um fenótipo da asma neutrofílico, né? Que é pro TH1, não pro TH2. Mas, basicamente, a asma é uma doença alérgica de inflamatória crônica também, CD4 e os eosinófilos, beleza? E ela é reversível com o quê? Com broncodilatador e corticoide sistêmico inalatório, né? Então, ela é reversível. Aqui ela não é reversível. O objetivo do tratamento é controlar sintomas e evitar a exacerbação, beleza? Então, essa é a diferença do DPOC. E tem uma maior participação do CD8, certo? Macrófagos e neutrófilos. Então, a gente tem um agente nocivo. Então, enquanto uma doença alérgica, em grande parte, né, que não tem uma etiologia tão bem conhecida, então não existe aí uma causa etiológica tão grave, tão chamativa na asma, mas na DPOC a gente tem, certo? Ela é praticamente irreversível. O paciente ele vai ter mais características como, né? Então, em relação à idade, por exemplo, paciente que tem uma histórica familiar, que começou com asma na infância, que tem menos de 40 anos, ele tem mais chance de ter asma do que DPOC. O paciente que tem exposição ao tabagismo, né? Esse histórico de exposição ao tabagismo, ele tem mais chance de ter DPOC, né? Que tem menos de 40 anos, tem mais chance de ter asma. Com história familiar de asma, tem mais chance de ter asma. Com resposta de responsabilidade ao tratamento, tem mais chance de ter asma. Um paciente que tem aí uma obstrução reversível, como a gente já falou, tem mais chance de ter asma. E inflamação neutrofílica e outro é eosinofílica, certo? Então a lógica é essa. Lembrar que uma das formas de ter DPOC é a alfa-1 antitripsina. Então, basicamente, todo paciente que tem um enfisema não gerado, uma DPOC sem tabagismo, ou mesmo com tabagismo sendo muito inicial, certo? Eu tenho que fazer uma dosagem de alfa-1 antitripsina, né? Um paciente com hepatopatia não explicada também pode ser importante, porque aí o tratamento ele pode acontecer de maneira mais lógica. Então, chegou um paciente assintomático, foi fazer um exame de rotina para fazer uma cirurgia, aí foi fazer uma TC e identificou imagens císticas com imagem vidro fosco, e aí eu fui lá, vi que tinha hiperinsuflação, fui checar a saturação, estava em 87, vou lá em 88, vou lá, meu paciente ele tem uma provável DPOC, mas ele nunca fumou, então tem que fazer uma dosagem de alfa-1 antitripsina para ver se não é justamente derivado dessa estrutura. Lembrando que, só deixando um destaque bem claro que eu esqueci de falar, o que é alfa-1 antitripsina? Alfa-1 antitripsina é nada mais do que essa aqui, ó. Olha que legal.
é uma antiproteinase, certo? Então a gente tem proteinases soltas provocando lesão e inflamação crônica na parede por conta disso, beleza? Então a lógica é essa. Então, novamente, início na adolescência, história familiar, não tabagista, variação no grau, reversibilidade, resposta ao corticóide inalatório, tudo isso vai ser o quê? Vai ser mais característico de asma, certo? Então, terminada essa enrolação, vamos relembrar aí um pouquinho mais da fisiopatologia, mostrando o que é reversível e o que não é reversível na nossa queridíssima DPOC. Então vamos pensar, né? Eu vou tentar não olhar, mas o muco, ele é reversível? É. Então se eu consigo fazer um tratamento desse sintoma, eu consigo reverter o muco. Eu consigo reverter a hiperinsuflação estrutural? Não. Mas uma hiperinsuflação acontece no exercício, consigo reverter? Sim, consigo. Qual outra alteração que a gente pode reverter? A gente pode alterar o muco, a gente pode alterar alterações estruturais, a gente pode alterar a fibrose, a gente pode alterar o remodelamento da parede, o espessamento da parede brônquica. Não, isso aí não dá para alterar, né? Destruição do alvéolo, destruição do suporte alveolar, a perda do surfactante, isso aí é reversível, certo? Mas o acúmulo de células inflamatórias dá para alterar, né? O muco dá. E a contração da musculatura lisa também, né? Então, a contração da musculatura ela consegue ser revertida, pelo menos momentaneamente, beleza? Pelo menos momentaneamente. Então, isso é importante porque a contração da musculatura gera broncoconstricção. Essa alimentação do fluxo aéreo ela pode acontecer no sentido aí de gerar essas alterações. Então, é nesse sentido que a gente vai agir, certo? Isso aqui é uma enrolaçãozinha, não precisa perder tanto tempo decorando isso aqui. Essa parte aqui é só uma explicação do que é o relatório Gold, né? Então, o relatório Gold, que é essa iniciativa que vai fazer justamente uma análise da doença, no sentido de avaliar e monitorar, no sentido de fazer justamente um tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico e reduzir os fatores de risco, beleza? E controlar as exacerbações. Show de bola? Então, basicamente é isso que a gente vai ter, certo? Então, avaliação e monitorização dos pontos principais, certo? Aqui é basicamente a manifestação clínica. Então, o que é que está chegando para a gente? Qual vai ser a manifestação clínica do nosso queridíssimo paciente? Esse paciente ele vai chegar com uma história de exposição a fator de risco. Então, a maioria dos pacientes aí, grande maioria, vai ter exposição ao tabagismo, certo? Durante muito tempo. E, além de ter essa exposição, ele vai se caracterizar por ter uma dispneia de caráter progressivo, uma tosse crônica, certo? Que vai aí ter uma importante relação com uma limitação do fluxo aéreo, né? Então ele não é totalmente reversível, não, ele é irreversível, certo? Então não dá para fazer com que esse fluxo aéreo melhore. A função pulmonar ela sempre decai ao longo do tempo, ela nunca melhora. Posso controlar o sintoma, controlar a expressão, diminuir a curva, o grau de curva de declínio, mas nada que vai fazer melhorar o paciente, melhorar a função pulmonar. Isso é impossível, certo? Então, meu paciente que está prejudicado é aquele adulto jovem com histórico de tabagismo e pode ter predisposição genética, pode ser história de asma prévia. Essa é a principal característica, a exposição ocupacional com tosse e dispneia. A tosse desse paciente, ela é produtiva ou não? Pode ser produtiva ou não, pode ser os dois, mas geralmente ela é produtiva. Por que ela pode não ser produtiva? Porque lembre que a gente tem justamente o fenótipo que enfisematoso, único exclusivo. O paciente ele pode ser só enfisematoso, só característica, só principalmente a dispneia. Ele pode nem ter tosse, olha que interessante, né? Mas ele pode ter aí os dois, pode ter expectoração, então isso varia bastante, beleza? Então o paciente tem tosse crônica e expectoração, história de exposição a fatores de risco. O que é que eu tenho que pedir para esse paciente instantaneamente se estiver disponível? Espirometria, não tem como. Tem que pedir espirometria. Padrão ouro para o diagnóstico de DPOC, espirometria. Acabou. Está disponível em todos os lugares? Não. Eu posso fazer um tratamento unicularmente clínico? Posso. Mas o que vai comprovar realmente se é DPOC mesmo vai ser a nossa espirometria com resposta broncodilatador. Beleza?
Pode tratar isso? Pode, mas aí a gente tem que. O diagnóstico é bem mais fácil com espirometria. Então, fazer espirometria. Certo? O que é que vai dar o diagnóstico de DPOC? Difenor, certo? Ou seja, VF1 sobre CVF abaixo de 0,7 após a prova com broncodilatador. O paciente ele não tem melhora com broncodilatador, ele não reverte. Se reverter, o que é que a gente tem? Asma. Beleza? A lógica é essa. Quem lembra, lembra. Então, o principal fator diagnóstico da espirometria é esse. O que é que a gente se espera, né? Então, abaixo de 0,7. Abaixo de 0,7. E um paciente tabagista, a gente pode encontrar um 0,75, um 0,8, é até normal, beleza? Um paciente normal, ele vai ter acima de 80% de prevígio, sempre. Então, a lógica é essa, beleza? Então, no paciente com doença obstrutiva, ele vai ter VF1 e vai ter CVF reduzidos. Além disso, vai ter também a relação reduzida, beleza? Então, a lógica é essa, é a espirometria. E é isso que a gente tem. Então, o tripé é o quê? Um sintoma de tosse e de espineia, certo? Pode ter expectoração ou não. Vai ter aí uma exposição a fatores de risco, então tabaco, gases nocivos, uma exposição ocupacional, certo? Poeira, poluição. E, por fim, a gente vai ter intra-extra domiciliar. E a gente vai ter, para finalizar, uma espirometria que vai ter justamente CVF reduzido. Basicamente, a espirometria sozinha já diagnostica DPOC. Então, nem precisa de transfer, né? Tanto estresse. Depois, já falando de gasometria. Então, um dos exames complementares para gasometria, para a DPOC, é a gasometria arterial. Qual o paciente que eu vou me preocupar em pedir gasometria? Certo? É um paciente que na oximetria de pulso, ele teve uma oximetria abaixo de 88, que é o normal. Certo? De 88 a 92 é o esperado para o paciente que já tem DPOC. E ele tem um VF1 menor do que 40. Outras fontes vão dizer aí 50, certo? Mas aí 50 mais a questão da saturação. Outro vai dizer 40, mas a chance de ter uma insuficiência respiratória, chance de insuficiência cardíaca, certo? Então o paciente teve um VF muito baixo, você já vai e já pede uma gasometria. Então, basicamente, todo paciente que tem um distúrbio moderado, grave, um distúrbio grave ou muito grave, eu tenho que pedir oximetria com o objetivo de ver se tem alguma alteração e ver se eu vou fornecer para ele o que? O2 terapia, que eu vou falar já já o que é isso, beleza? Então, basicamente é isso, né? Eu posso dar alguns estágios, né, que são nada mais do que os GOLDs, né? Então, GOLD 1, GOLD 2... ele vai ter justamente essa classificação baseada aqui no nosso queridíssimo VF1 pós-broncodilatador. Então vamos imaginar, né? Então fiz o VF1 pós-broncodilatador. É pós-broncodilatador, né? Pelo bicho. O VF1. Então, paciente com VF1 CVF barra CVF, ou seja, com difenol pós-broncodilatador, toda vez que ele tiver com menos de 70%, ele já tem o DPOC. Certo? Se o VF1 ele estiver acima de 80, ou seja, normal, eu considero esse paciente grau GOLD 1, certo? Então, o paciente leve vai ser moderado ou GOLD 2 quando ele tiver de 50 a 80. Se tiver de 50 a 30, a gente vai ter um grau grave, certo? GOLD 3. E o muito grave será abaixo de 30, certo? Então, esses são os pacientes que eu vou ter que pedir gasometria. Certo? Então, o paciente que eu vou ter que pedir gasometria é o paciente com doença grave ou muito grave, certo? Que aí eu vou pensar o quê? Em fornecer O2 para ele. A lógica é essa. Outra forma muito importante de medir e para ver como é que está o nível é justamente ver a questão da dispneia. Então, a gente acabou de ver, e o CAT também, né? Que eu vou explicar o que é. Então, a gente acabou de ver a questão da função pulmonar, que é baseada basicamente o quê? No VF1 e no CVF, que vai ser justamente o exame. Por que isso é importante? Porque está relacionado com os graus de complicação. Olha como isso é importante aqui. Vamos lá, deixa eu descer essa parte aqui. Blá, 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 fatores de risco. Então, 4 elementos já falou, diagnóstico. Então, isso aqui é importante, né? Então, quais são os fatores que a gente tem que levar em conta para a gravidade e também para o risco de exacerbação? Então, o paciente que tem uma função pulmonar muito prejudicada, ele tem mais chance de exacerbar do que o outro, certo? Então,
o GOLD é importante. GOLD 3 e 4 tem mais chance de gerar essa lesão, certo? O paciente que tem uma dispneia cada vez mais grave também vai ser isso. E a gente vai utilizar um negócio chamado de MRC, que eu vou mostrar lá em cima quando a gente voltar, certo? Então, MRC é um grau que a gente vai utilizar para ver como está o nível de dispneia, certo? A qualidade de vida também é importante. Então, o paciente ele avalia a sua qualidade de vida baseado justamente em uma série de perguntas, que vão pontuar de 0 a 5, certo? E um ACT acima de 10, ele é um CAT, né? ACT, olha que interessante, né? ACT é o de asma e o CAT é o de DPOC. Muito, muito massa aí, notei agora, estou impressionado. E também a questão do nível de hospitalizações, né? Então, quantidade de hospitalizações, de exacerbações que você tem no período de um ano, certo? Geralmente acima de 2 já é considerado algo mais grave, vai servir também para você tanto delinear com o tratamento quanto para classificar o grau aí de comprometimento, né? Principalmente quando você não tem o quê? Quando você não tem a espirometria, certo? Outras alterações importantes são a questão de comorbidade. Então, comorbidade é um fator também muito relacionado a complicações, certo? Então, um grau de dispneia alterado, uma função pulmonar prejudicada, presença de comorbidades, baixa qualidade de vida, em uma baixa qualidade de vida e também e uma função pulmonar prejudicada, ou seja, um GOLD baixo, tudo isso vai gerar e presença de muitas exacerbações ou hospitalizações também vão gerar, portanto, mais chance de ter exacerbação, certo? Sinal de gravidade. E dentre as principais comorbidades, como a gente já falou, sarcopenia, ICC, síndrome metabólica, CA de pulmão, depressão, doença cardiovascular, tudo isso é importante, beleza? Vamos voltar lá para cima. Show, muita coisa, muita enrolação, certo? A gente tem um índice muito importante que é o índice BODY, beleza? Só falando aqui, né, antes de passar. Então a gente viu o GOLD, a escala do MRC, certo? Não precisa decorar, mas ela vai de 0 a 5, beleza? E o 0 é quando eu tenho dispneia aí só quando eu faço algum exercício muito intenso, né? O grau 1 é quando eu faço um exercício de baixa intensidade, certo? Baixa intensidade não, um exercício aí em que eu não consigo caminhar, fazer um exercício, subir escada, subir uma ladeira ou andar apressadamente, né? Então, a dispneia é quando eu tenho um exercício um pouquinho mais moderado. Quando eu não consigo acompanhar uma pessoa de mesma idade, aí é grau 2. Vai ser grau 3 quando eu não conseguir acompanhar o paciente por mais de 100 metros, ou uma pessoa por mais de 100 metros, ou durante poucos minutos. E 4 quando a gente tem uma dispneia aos pequeniníssimos e fósseis, né? Aquele paciente que não consegue trocar de roupa, um paciente que não consegue sair de casa por conta disso. Então, esses são os graus que a gente está falando. O ACT são várias perguntinhas, né? Que ninguém vai ser maluco de decorar isso aqui, se você quiser ficar à vontade. Mas são perguntas sobre qualidade de vida. O ACT não, CAT, né? Então a gente tem um CAT acima de 10, beleza? Isso vai ser o grau da doença. Então, CAT, número de exacerbações, piora da dispneia, piora do VF1, né? Que são esses fatores que a gente já tinha falado, que vão identificar a gravidade, né? O grau da doença. Também a gente tem o BODY, né? Que é outro índice que era utilizado mais antigamente. O B vai ser de MC, que é o Body, não sei o que, blá blá blá. Índice de massa corpórea, Body Weight, não sei o que, Body Mass Index. O O vai ser de obstrução, né? Que vai ser o VF1, o nível de obstrução. O D vai ser de dispneia, ou seja, o MRC. E o E vai ser justamente de capacidade de exercício, né? Exercise Capacity. Nada mais é do que um teste corrido aí de 6 minutos, caminhar. Só que muitas vezes o paciente ele não consegue fazer 6 minutos, então por isso que a escala não é tão utilizada, beleza? Mas ela é uma escala utilizada aí, um índice utilizado para caracterizar a nossa queridíssima DPLC, né? Mas acho que ela parou de ser usada em grande parte, beleza? Uma coisa muito importante a gente destacar aqui do nosso queridíssimo paciente, que é a questão justamente aqui dos exames de imagem. Então, todos os exames, incluindo a gasometria que a gente falou ali em cima, eles são exames complementares para a gente conseguir entender qual o nível da doença, mas eles não são exames diagnósticos, né?
São exames que podem ser pedidos aí, geralmente numa primeira consulta, para ver como é que está o nível, né? Se você tem algum achado importante. Você não vai fazer isso toda vez. Um raio-x de tórax você pode fazer mais, porque ele é mais fácil de fazer. Mas uma TC, que é mais complexa, talvez não precise fazer toda vez. Uma gasometria só quando ele tiver aqueles índices, como a gente falou, né? Então a gasometria ela vai ser importante quando eu tiver abaixo de 40% ou 50%, ninguém sabe direito. E também se tiver uma saturação abaixo aí de pulso, uma saturação de pulso, uma oximetria de pulso abaixo de 88, beleza? Isso é importante, né? E o que é que a gente tem que destacar aqui mais? Um VF1 de 40%, 30%. Vamos lá. Então, a radiografia, né? Então, quais são os achados de radiografia do raio-x de tórax que são importantes a gente destacar? Então, eles são muito parecidos com os achados da nossa queridíssima tomografia, mas ele revela outras coisas. Então, a radiografia, principalmente a radiografia anteroposterior, ela vai apresentar aqui, como você vê na imagem, uma hiperinsuflação muito grande, né? Então, note como está muito uma hipertransparência aqui, quando a gente notar, o afastamento do nosso queridíssimo quê? Do nosso queridíssimo espaços intercostais, uma retificação do diafragma. Então isso tudo que eu estou falando é muito importante, né? A chance do aparecimento de bolhas, então a gente vai ter vários raios-x com bolhas, identificando justamente processos enfisematosos, certo? No perfil a gente pode encontrar aí um aumento do espaço retroesternal, que está relacionado também aí com a hiperinsuflação, beleza? E além disso, a gente tem que destacar alterações como, por exemplo, presença de nódulos, presença de micronódulos que às vezes são encontrados aí nessa região, nódulos indicando câncer de pulmão. Então a gente tem que identificar também alterações como derrame pleural, então obliteração do nosso queridíssimo diafragma também é importante. Também identificar aí a presença de derrame pleural, consolidações, certo? Também podem ser encontradas aí como caracterizando um processo obstrutivo, mas principalmente aí um processo o quê? Um processo de hiperinsuflação, beleza? Tudo isso é fundamental. Então, a gente entende isso que a maioria tem essa origem. A tomografia, o que é que a gente vai identificar? Então, a gente pode identificar aqui, como a gente está vendo, um padrão em mosaico, né? O que é o padrão em mosaico? O padrão em mosaico nada mais é do que aí um padrão de vidro fosco, certo? Um padrão de vidro fosco que identifica aí a presença de processos consolidativos, certo? E juntamente com padrão em mosaico, que é o vidro fosco mais a presença de septos, né? Septos interlobulares. Então, esses septos entre os lóbulos, eles vão ficar bem destacados aí na tomografia, certo? A presença de cistos, de opacidade cística também é muito importante, né? Então, esses cistos, essas bolhas representadas aqui no nosso queridíssimo pulmão, elas são muito importantes, principalmente aqui nesse pulmão aqui, ó, da nossa queridíssima a deficiência de alfa-1 antitripsina. Então, nota aqui, ó. Então, a gente tem essas estruturas aqui, a gente tem um padrão de vidro fosco, identificando algumas opacidades, né? Então, como a gente viu, a gente pode ter opacidades no nosso queridíssimo paciente. Presença de micronódulos também pode estar presente aqui. O aumento justamente dos septos interlobulares, beleza? E a gente pode encontrar aqui nesse paciente também aí que mais? A gente pode identificar também a presença de bolhas, né? Então a presença dessas bolhas são muito importantes, né? Que identificam, portanto, aí a formação do enfisema, beleza? Então as bolhas também podem estar presentes, micronódulos, cistos, espessamento também podem estar presentes, bolhas, septos. E aqui, muito importante, essas áreas aqui extremamente concentradas aqui de uma hiperdensidade, né? Essa hiperdensidade está diretamente relacionada ao quê? Ou a hipotransparência, está relacionado aí com o aprisionamento aéreo. Então, esse aprisionamento aéreo, hiperdensidade, uma hipodensidade e uma hipertransparência, né? Que está relacionado com o aprisionamento, aprisionamento aéreo. Então, basicamente é isso, o quê? Presença de bolhas e áreas desprovidas de septos, né? Aprisionamento aéreo. Então, essa janela para o parênquima é o que a gente nota em grande parte. Deixa eu ver se eu falei todas as alterações que a gente pode encontrar na TC, certo? Tá nas minhas anotações, blá, 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 cadê?
Então, septos espessados, mais o vidro fosco é a característica do mosaico, né? Opacidade císticas, como a gente já falou, bolhas enfisematosas, áreas de hiperinsuflação, aprisionamento aéreo, nódulos e micronódulos, e assim, a gente quase sempre esquece que é a presença de fibrose. Então, não é só doença intersticial que dá fibrose também. Então, o paciente que está há muito tempo com aquela lesão inflamatória persistente, ele pode ter fibrose também, que aí já vai dar um aspecto mais intersticial. E, obviamente, a gente já vai estadiar a presença de outras lesões, como CA de pulmão, como, por exemplo, bronquiectasia, como presença de derrame pleural, como presença de pneumotórax. Tudo isso pode ser encontrado. Presença de pneumonia também, então, estadiar a presença, estadiar não, é verificar a presença de outras doenças é muito importante, certo? Então, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Então, diagnóstico, só importante aqui lembrar, dispneia progressiva. Então, sempre saber no MRC se ela é no repouso, se ela é naquelas situações. Presença de sibilo, né? O sibilo ele é pouco frequente na DPOC. Ela é mais comum aí numa crise ou então provavelmente é um diagnóstico. A tosse crônica ela vai fazer você pensar em outras doenças, como por exemplo bronquiectasia, DRGE, asma, ICC, que mais? Uso de inibidores GI, como por exemplo captopril, doenças intersticiais, tudo isso é importante. Exposição ao fator de risco e a espirometria como padrão ouro, né? Então na DPOC você não reduz a quantidade de medicamentos, assim como na asma que você consegue subir e descer. Aqui não, aqui eu sempre vou adicionar medicamento, porque o paciente sempre vai estar piorando, né? O paciente ele nunca melhora da DPOC. Muitas vezes o paciente com asma que tem aquela característica de ter um remodelamento que dê uma limitação fixa do fluxo aéreo, ele vai se caracterizar aí por ter um aspecto muito parecido com o DPOC e muitas vezes ele vai ser diagnosticado com DPOC apesar de ter histórico de infância de asma. Por quê? Porque simplesmente ele não teve resposta ao broncodilatador. Isso é muito interessante. Em alguns casos pode acontecer. Quando há uma hipertrofia da parede, é relevante, né? Então, aqui a gente não tem hipertrofia, a gente tem contração. E essa contração ela pode ser revertida, né? Mas ela é revertida de maneira parcial, ou seja, ela não consegue ser curada, mas sim apenas momentaneamente resolvida. Então, consigo controlar os sintomas através dessa terapia, mas não resolver a situação, beleza? Então, a importância de ter sido um paciente com DPOC é identificar justamente essas alterações, certo? Bolhas, espessamentos, presença de neoplasia, muito importante, presença de nódulo, identificação, doenças císticas, beleza? Então, a identificação de outras doenças é importante, certo? Então, um enfisema bolhoso como esse, por exemplo, ele pode causar o quê? Pneumotórax, facilmente, né? Então, esse enfisema ele é muito importante. Ele é um achado importante da nossa queridíssima tomografia, certo? Aqui a bolha, nossa radiografia, muito importante, delimita muito do que a gente encontra na raio-x, pode indicar a cirurgia, né? Principalmente paciente que não tem câncer, beleza? Mas ela não dá diagnóstico nem vê grau de doença, né? Então são esses exames que a gente vai fazer, TC, raio-x, gasometria, que são exames que têm caráter mais complementares, né? Eu posso pedir um eletrocardiograma? Posso pedir um eletrocardiograma para identificar outras alterações cardíacas. Posso pedir um hemograma? Posso, né? Que a gente pode ter alterações como, por exemplo, a eritrocitose. Eu posso pedir testes bioquímicos, como, por exemplo, eletrólitos. Posso pedir também, deixa eu ver, ECG, posso pedir gasometria, posso pedir... Esqueci, mas enfim, tem várias coisas que você pode pedir aí como complementar, mas o importante é a espirometria, o raio-x, a TC e a gasometria, certo? Oximetria de pulso também pode fazer, que é um exame um pouquinho mais rápido. Então, basicamente isso, beleza? Então, o que é que está no tratamento da DPOC estável, né? Como é que a gente trata a DPOC estável? Sim, só adicionando aqui com o poder do corte, ECG, eco e hemograma, né? Tudo isso que a gente falou. E a gasometria ela vai geralmente identificar o quê, né? Ela vai ter justamente a oximetria do pulso, principalmente abaixo de 92 em pacientes moderados ou graves, né? Pode ter hipóxia, pode ter hipercapnia, beleza?
Então eu posso pedir gasometria para todos os pacientes, não está proibido. Mas tem algumas recomendações mais oficiais. Então, hipóxia e hipercapnia é importante, né? O pH, ele geralmente está compensado porque é um processo crônico, né? Como a gente tem uma hipercapnia, então a gente vai ter também um aumento de HCl3-, né? Uma resposta aí compensatória. O ECG, ele é importante, ele pode apresentar alterações relacionadas justamente ao corpo pulmonar, a ICC, né? O paciente pode apresentar arritmias derivado de uma hipertensão arterial pulmonar, beleza? Então, ver fração de ejeção, ver aumento de câmara, né? Cardiograma também é importante. Então, ECG e eco também podem ser solicitados, certo? Então, essas são as investigações adicionais que a gente coloca aí nesse paciente. Agora, só relembrando aqui nessa parte, adicionando essa parte que é justamente o tratamento da DPOC estável. Essa parte aqui está mais legal do que a parte de cima, beleza? Então, quais são os 6 itens que vão fazer parte do processo de tratamento da nossa queridíssima DPOC, tá? Tratamento da DPOC estável, ou seja, o paciente não está exacerbando. Depois a gente descobre o que é uma exacerbação, beleza? Mas é bem simples, na verdade, né? É qualquer sintoma que piore. Então tem uma piora aguda da tosse, certo? Então tava tossindo normal, de repente tava tossindo a cada, sei lá, 15 minutos, agora eu tô tossindo a cada 1 minuto, né? Minha dispneia aumentou consideravelmente, tô com uma falta de ar enorme, né? Ou então tô com uma mudança da coloração da expectoração, então se tornando mais esverdeada, mais espessa. Ou então simplesmente tô com a expectoração purulenta, passou a ser purulenta, né? Aí eu já diagnostico como uma exacerbação de caráter grave, né? Então isso aí, como a gente vai ver futuramente, isso é muito importante. Mas o tratamento da DPOC é a base de 6 pontos, né? E note como aqui é interessante, o tratamento farmacológico é só o segundo, beleza? Então o primeiro ponto, obviamente, é cessar o tabagismo, não tem como, né? Tem que retirar o tabagismo, tem que ter aconselhamento, beleza? Então você que já teve aula de tabagismo, eu ainda não vi, mas tem alguns métodos para acessar o tabagismo. Depois você vai lá e dá uma pesquisada para saber quais são. Tratamento farmacológico. Meu objetivo com o tratamento farmacológico não é curar a doença, mas é reduzir sintomas, evitar internação, evitar exacerbações, diminuir mortalidade e fazer com que o paciente ele tenha melhor performance, melhor qualidade de vida, né? Podendo fazer exercício. Então, para exercício físico, tratamento com exercício físico tem efeito positivo no controle da DPOC, beleza? O que mais? Então, fornecer isso, fazer fisioterapia pulmonar, então fazer uma educação pulmonar, fisioterapia pulmonar, fazer realização de atividade física, ter melhor educação, ter mudança de estilo de vida, exercício, nutrição e motivação também é muito importante, que é a reabilitação pulmonar, certo? Então a reabilitação pulmonar junto com a fisioterapia é fundamental, reabilitação pulmonar. Outro ponto, O2, beleza? Então fornecer esse paciente uma oxigenoterapia, né? Uma oxigenoterapia ela vai acontecer em grande parte quando o meu paciente ele tiver o quê? Ele tiver, como já foi dito, com a saturação de oxigênio aí baixa, né? Ou simplesmente aí uma PO2 baixa. Então, a PO2 abaixo de 55, certo? E uma saturação abaixo de 88 vai ser já recomendada a nossa queridíssima oxigenoterapia. E quando é que eu vou pedir para esse paciente fazer a nossa queridíssima, sim, ou então quando eu tenho uma PO2 média entre 50 e 60, certo? Mas eu tenho hipertensão arterial pulmonar ou apenas um hematócrito acima de 55, certo? Isso já é suficiente também para indicar meu paciente que ele vai precisar fazer oxigenoterapia, né? O2 terapia. Geralmente, qual é a questão? Esse paciente ele pode ter uma complicação muito importante, como ele retém muito CO2, ele pode ter com um acúmulo de CO2 muito grande, beleza? Por conta disso. E o aumento do PCO2 acima de 35, né? E gerando uma acidose respiratória, ele deve ser compensado aí com o VNI, beleza? Que é a ventilação não invasiva, tá?
Caso eu tenha uma pior, eu tenho que fazer ventilação mecânica, mas o ideal no paciente que tem já um processo de hiperinsuflação é evitar a ventilação mecânica, porque o dano pode ser muito maior, inclusive com complicações como o pneumotórax. Obviamente, numa situação de insuficiência respiratória ou numa parada cardíaca, não tem o que fazer. Também a gente tem a oportunidade de utilizar o CPAP, que é quando há justamente presença da apneia do sono. Então, a presença da apneia do sono com a hipercalcemia deve ser utilizada, hipercapnia na verdade, não hipercalcemia, com hipercapnia deve ser utilizada. Então, esse é o quinto forma de tratamento e, por fim, a cirurgia, né? Então, paciente que tem deficiência de diafosforotripsina, paciente que tem prejuízo muito grande, ele pode optar justamente pelo transplante de pulmão. Mas mais importante que isso, cirurgias como, por exemplo, a bulectomia, ou então, por exemplo, uma cirurgia para reduzir a hiperexpansão pulmonar, no caso do paciente que é enfisematoso. Beleza? Deu para entender? Então, só relembrando, tratamento, cessar o tabagismo, exposição ao poluente, tratar farmacologicamente, retornar à atividade física, exercício, fazer reabilitação pulmonar, né? Reabilitação pulmonar com fisioterapia, nutrição, exercício, educação pulmonar, fazer oxigenoterapia, principalmente quando eu tiver aí uma saturação baixa e ou uma PaO2 baixa, ou quando eu tenho uma PaO2 baixa unida a uma hipertensão arterial pulmonar baixa. Também quando eu tiver apneia do sono ou com hipercapnia, vou fazer VNI, vou fazer CPAP, né? Dava o suporte de VNI quando eu tiver justamente aí uma saturação de PaO2 abaixo de 60. Que mais? Isso aí, a oxigenoterapia é quando eu tiver junto com a oxigênio, depois de ter dado uma oxigenoterapia, aí eu posso fazer a VNI quando eu tenho realmente um comprometimento do PCO2, né? Tem um gráficozinho que eu vou mostrar no final, beleza? E aí também a oportunidade de fazer cirurgia, né? Bulectomia, quando tem hiperinsuflação ou então deficiência de enzima. Principalmente uma bolha muito próxima da pleura que pode gerar um pneumotórax que pode ser tratada, certo? Show de bola. Então, então a gente viu isso aí, a gente viu a questão desse tratamento. Então as bases do tratamento são essas. Vamos continuar aqui de onde a gente tinha parado, certo? Então, redução de fatores de risco, né? Então, a redução à exposição à fumaça do tabaco é muito importante, produtos e poluição intra-eixo domiciliar, como a gente tinha falado. É importante aí porque eles vão justamente aí, tanto evitar o surgimento quanto a progressão da DPLC, beleza? Então, se o tabagismo é a mais efetiva e mais precoce que deve ser feita, é mais barata, melhor custo-benefício. Não tem como continuar o tratamento se não fizer isso aí, beleza? Todo paciente que é tabagista, na verdade, ele deveria ser estimulado a ser retirado durante a consulta, dar o suporte, cessação e tal, cada vez que qualquer profissional de saúde, beleza? Isso deve ser padrão. Conduta na DPOC estável, né? Então, conduta na DPOC estável, não existe nenhuma medicação existindo, como a gente tinha falado, que vai modificar o declínio da função pulmonar ao longo prazo, né? Então, a longo prazo não tem como, vai ter declínio de toda forma. Então, o objetivo é reduzir sintomas e evitar as complicações. Lembrando que as complicações elas aumentam a mortalidade e a progressão da doença. Então, o paciente que exacerba, ele não só exacerba e volta, ele fica num estado de comprometimento da função pulmonar considerável, certo? Pode aumentar a dispneia, pode aumentar a tosse e assim sucessivamente, beleza? Então, o paciente estável ele só vai para o consultório com o objetivo de quê? De avaliar como é que está a sua medicação, avaliar a sua evolução, ver o sintoma, então esse retorno ele é normal, certo? O objetivo é reduzir sintomas e evitar a exacerbação. Então, o que a gente vai utilizar de base? Quais são os medicamentos que a gente vai utilizar de base para nossa queridíssima DPLC? Deixa eu abater alguns doguinhos aqui, brincadeira. Então, as medicações menos utilizadas, né, depois eu vou falar. Depois eu falo. Mas o mais importante é que o mais utilizado é o broncodilatador, né? Então, o broncodilatador, que pode ser um SABA, um SAMA, um LABA ou um LAMA, né? Então, o com S quer dizer que ele é um
que ele é curto, né? S de short e L de long. E o B quer dizer que ele é um beta-agonista, certo? O M quer dizer que ele está relacionado a um muscarínico, né? É um antagonista muscarínico, beleza? Então, essas são as duas formas de intervenção. Então, o que gera broncoconstricção é o que? É o aumento do cálcio intracelular na célula muscular lisa, devido ao aumento do MPC ciclo, toda aquela paradinha que a gente já conhece. Se eu vou lá e inibo, portanto, minha fosfolipase, certo? Fosfolipase não, como é o nome da enzima lá? Essa paradinha aqui que eu esqueci, né? Então, tem um receptor adrenérgico, né, que é o LABA, e ele ajuda justamente, ele faz a conversão do MPC cíclico, né? Então, ao fazer isso, ao gerar um beta-2 agonista, eu impeço que ele fosforile, beleza? Isso vai ser um potente broncodilatador. Enquanto esses são os LABAs e os SABAs, né? Que vão agir no adrenérgico, né? O SABA de forma short, ou seja, de forma curta, com baixa duração, então de início aí com 4, 6 horas, ele está acabando, né? Com rápida duração. E o de longa duração, que vai ser, portanto, o LABA, né? Já o SAMA e o LAMA, eles vão ser basicamente o quê? São os receptores muscarínicos, os M3, né? Então, eles vão ser antagonistas dos receptores muscarínicos. E ao fazer esse antagonismo, eles vão permitir, portanto, que haja um processo de aumentação do AMPC cíclico, beleza? Então, a lógica é essa. O que é que a gente vai utilizar de broncodilatador? Em grande parte aí, os LABAs e os LAMAs, vai depender da disponibilidade, e também aí a gente pode utilizar a teofilina. A teofilina ela faz parte de um grupo de medicamentos que a gente vai citar aqui embaixo. Vamos lá. Que são as metilxantinas, né? Teofilina, minafilina. Teofilina ela já não está sendo mais utilizada aí para o tratamento de DPLC, tá? Ela caiu aí em tratamento, então teofilina já não usa mais. Então o que é que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar os inibidores da PDE4, da fosfodiesterase 4, PDE4, né? Que nada mais são do que justamente aí inibidores do AMPC cíclico, beleza? Então isso aí vai ajudar justamente, ele vai ser utilizado junto com o LAMA e junto com os corticoides inalatórios aí do tratamento do grupo mais complicado, dos grupos mais graves, né? Eles não devem ser utilizados de forma alguma durante processos isolados. Então, isoladamente a gente não vai utilizar o inibidor da fosfodiesterase. Geralmente é o roflumilaste. Ele vai estar em situações mais complexas que a gente vai mostrar, beleza? Devem ser consideradas. E por fim os corticoides, né? Então, metilxantinas, teofilina, o roflumilaste, que é o inibidor da fosfodiesterase, e também aí os corticoides, né? Então, estamos falando de corticoide inalatório. O corticoide inalatório mais importante, como a gente lembra, aí como por exemplo a budenosida, né? E os corticoides eles vão ser utilizados aí em grande parte nas exacerbações, né? Nas exacerbações a gente vai ter o chamado corticoide o quê? O corticoide sistêmico, né? Que pode ser utilizado aí para o controle da exacerbação. No entanto, o corticoide inalatório ela já vai no tratamento de primeira linha aí em pacientes mais graves, como a gente já falou, beleza? Então existe essa possibilidade aí para tratar o nosso queridíssimo paciente, certo? E toda vez que eu tenho justamente aí um prejuízo maior, né? Eu vou lá e faço um corticoide inalatório. Toda vez que o paciente não responde ao tratamento anterior, ele faz corticoide inalatório. Lembrando que aqui a gente está indicando quais são os medicamentos que a gente pode utilizar e que não é obrigatório seguir um passo a passo. A gente vai mostrar um passo a passo possível, mas na prova, dependendo do que você botar, vai dar certo, beleza? Então a gente viu basicamente quais são esses medicamentos. Vamos voltar lá para a gente se orientar, certo? Então, olha que legal. Então a gente estava aqui, né? A gente falou dos corticoides inalatórios, né? Então, uma recomendação
aí não formal para o corticoide, não formal não, que está fora das recomendações lá do negocinho, é que o corticoide inalatório ele pode ser recomendado num paciente que na espirometria ele demonstrou melhor o uso do corticoide, né? Então ele tem uma resposta espirométrica ao corticoide, ou o paciente que tem um VF menor do que 50% e que ao mesmo tempo apresenta exacerbação repetida, certo? Então quando a gente vai ver que a gente já vai entrar basicamente nesse tipo de paciente, nesse paciente que já está complicado, beleza? Então geralmente esse paciente que tem exacerbação, ele já vai precisar o quê? Fazer a TB e até mesmo corticoide sistêmico, né? Então os corticoides sistêmicos eles já vão entrar aqui como tratamento aqui quando o processo tem exacerbações repetidas. Então, exacerbação, corticoide inalatório ele já devia ter entrado faz tempo aqui nesse caso. Então, só repetindo, quando é que a gente usa corticoide inalatório? Quando o paciente tem resposta clara na nossa queridíssima espirometria ao corticoide, então ele já tem, representa melhor aos sintomas e ao VF1, ou então ele tem um VF1 menor do que 50%, mais exacerbações repetidas. Aí eu já posso utilizar o nosso queridíssimo corticoide inalatório, certo? A gente vai ver futuramente que isso não é uma regra. Quando é que eu vou utilizar corticoide sistêmico? Né? O uso crônico, obviamente, ele vai ser evitado, eu tenho muita repercussão, aí vou dar preferência para prednisona, 40 mg durante 5 dias, mas esse paciente aqui, ele vai ser utilizado, o corticoide sistêmico ele vai ser utilizado principalmente nas exacerbações, né? Outra forma de exercício, como a gente falou, exercício físico, treinamento físico, ele pode ser positivo, aí já foi provado, tem evidência mostrando que certos treinamentos físicos podem ter benefícios, a gente falou isso lá na reabilitação pulmonar, que é nutrição, exercício e educação, beleza? E a oxigenoterapia, como a gente falou, o paciente ele vai geralmente se beneficiar aí da oxigenoterapia. Quais são os casos? Quando ele tem uma saturação baixa, abaixo de 55, ou abaixo de 88, e uma PaO2 baixa também, certo? Então, basicamente, todo paciente que tem isso, quando tem uma classificação moderada, grave ou muito grave, tudo isso já vai ser suficiente aí para fazer a administração do oxigênio. Então, O2 terapia aí, geralmente em longo prazo, com 18 horas, 15 horas por dia, uau. Derivado justamente aí da insuficiência respiratória crônica. Então, é basicamente isso, né? Então, se tiver gasometria, então, quando é que a gente faz a gasometria, VFF menor do que 50, a oximetria abaixo de 90, né? Então, mesma lógica basicamente ali do... Lá ele falou 40 e quando tem IC direita, ou então risco de insuficiência respiratória. Aqui é quando eu tenho o quê? Abaixo de 90, 88 e menos de 50 de VF1, né? O que é que diz que é menos de 50 de VF1 também? É lá a indicação para uso de corticoide inalatório. Então fica essa baguncinha na nossa mente, a gente não sabe exatamente do que é. Mas se eu tenho uma PO2 menor do que esse aqui está muito baixo, né? É 55, tá? Do que 55 e uma saturação menor do que 48, eu já indico O2 terapia, beleza? Então, oxigênio terapia é importante nesse sentido. Show de bola? Então a gente já falou aqui a musculatura lisa, como é que ela age, isso aqui a gente já explicou, tá? O B2 e o M3, certo? E é por isso que a gente tem falado muito em dupla de DPLC. Então posso fazer controle colinérgico e anticolinérgico, que é uma possibilidade. Associar o LABA ao LAMA, beleza? O que mais? Então aqui o LAMA age nos receptores beta-agonistas, falando pela milionésima vez isso aí, certo? A MP5 celular, beta-2 agonista, blá blá blá. Só fazer justamente... sim, aí é uma coisa muito importante, né? Quando é que a gente vai utilizar os broncodilatadores de curta duração, os SABAs e os SAMAs? A gente vai utilizar ou quando o paciente ele tem uma doença bastante leve, certo? Que ele já vai responder bem aí ao paciente, ou então quando eu estou diante de uma crise, né? Então, tem uma crise de tosse, tem uma crise, eu posso utilizar, portanto, aí
os broncodilatadores. Então, basicamente, uma das formas de tratar o nosso queridíssimo paciente é através do uso de broncodilatador no momento da crise, principalmente de curta duração, certo? Lembrando que o formoterol ele é uma exceção. Então, só destacando quais são os nomes dos medicamentos que são broncodilatadores de curta duração, certo? Os SABAs, a gente está falando do fenoteral, a gente está falando do salbutamol e da terbutalina. Basicamente, a gente não usa terbutalina. Eles vão ter uma ação aí de no máximo 4 a 6 horas, né? Um início bastante rápido. Com a duração maior de 9 a 12 horas, a gente tem, por exemplo, o fenoterol, o salmeterol, salmeterol também, né? Então eles vão ter uma duração durante mais tempo, porque eles são anfifílicos, né? Enquanto os de longa duração eles são lipofílicos, os de curta duração são hidrofílicos, por isso que ele age mais rapidamente, né? E os de ações mais lentas, como por exemplo o indecatirol, o holodaterol, que vai ter uma ação aí mais longa, né, ultra longa de até 24 horas. Então eles são aí labas demais, né? São extremamente labas, beleza? E eles vão ter justamente essa ação adrenérgica, certo? E essas doses, tem várias doses recomendadas aqui, não precisa decorar, certo? Então o objetivo do tratamento, ele é reduzir os sintomas, né? Então, reduzir exacerbações, reduzir dispneia, reduzir tosse, melhorar a qualidade de vida. E o objetivo a longo prazo, obviamente, é evitar internação, evitar hospitalização, fazer o paciente ter uma melhora física, uma melhora de qualidade de vida, volta a fazer atividade física, tudo isso é importante, beleza? E redução da mortalidade, tudo isso é a forma com o objetivo do tratamento. Então, ter isso na cabeça, né? Eu não estou tratando para curar a doença, estou tratando para resolver uma parte dela, né? E aí vem uma parte importantíssima, que são justamente a classificação em grupos, né? O grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. E o que cada um vai ser tratado, beleza? Então, vamos comigo, né? Então, o paciente que está no grupo A e C, o que é que eles têm em comum? Eles vão ter em comum que eles vão ter um CAT menor do que 10 e um MRC de 0 a 1, certo? Então, o paciente que tem uma dispneia leve tem uma qualidade de vida boa. O que é que os pacientes do grupo B e D eles vão ter em comum? Um CAT maior que 10 e uma dispneia acima de 2, né? 2, 3 ou 4. E o que é que eles têm em comum? Uma qualidade de vida ruim. Mas, obviamente, eles não têm um nível de gravidade tão grande. O que é que vão ter em comum os pacientes que são do grupo A e B e do grupo C e D? Os níveis de exacerbações. Então, ele tem exacerbações comuns, né? Qual o limite que a gente estabeleceu? Que são 2 exacerbações por ano ou uma hospitalização. São chamadas exacerbações moderadas. O que é uma exacerbação moderada? É aquela que não é grave. Grave, ela é quando afeta os três, né? Os três níveis, né? Uma dispneia geralmente pode ser considerada também um pouco mais grave. Mas essas exacerbações, elas vão ter em comum isso aí, mais do que 2 hospitalizações ou mais do que uma hospitalização ou mais do que 2 exacerbações moderadas. Então a lógica é essa para classificar esses grupos. Então o grupo A é o mais simples. Então CAT menor que 10, MRC de 0 a 1, só exacerbou 0 a 1 vez e não teve nenhuma hospitalização. No grupo B, eu tenho um CAT maior que 10, eu tenho um MRC de 2 ou mais e também só exacerbou no máximo uma vez de forma moderada e não teve nenhuma exacerbação. Se no último ano ele exacerbou 2 vezes e teve alguma hospitalização, e esse paciente ele está com um CAT 10 e com CAT e com a MRC 1, então ele é do grupo C, vai ser do grupo D quando o CAT for maior que 10, o MRC for de maior que 2 e ele tiver mais hospitalização ou mais do que 2 exacerbações moderadas. Então a lógica é essa. O grupo A é o grupo mais simples, então eu vou tratar ele apenas com broncodilatador, olha que interessante, né? Então eu vou tratar ele apenas com broncodilatador, beleza? Então, a depender do que for recomendado, eu posso utilizar um LABA, um LAMA, um SAMA, um SABA, posso utilizar até um teofilina se eu tiver afim, mas geralmente não utiliza tanto, né? Que são as metilaxinas.
Mas não uso corticoide inalatório, por exemplo, só um broncodilatador. Quando eu tenho justamente o paciente do grupo B, aí eu faço um tratamento que pode vir ao mesmo tempo ou um LABA ou um LAMA, beleza? Então, um broncodilatador de longa duração, certo? O grupo C eu vou tratar apenas com LAMA, beleza? Então, eu vou tratar apenas com LAMA. Então, utilizar um LAMA para iniciar. Quando eu estiver junto com o paciente do grupo B, né, grupo D, então eu vou tentar controlar ele inicialmente com o LAMA, certo? Então note como o LAMA ele sempre ganha, né? Como o LABA ele tem uma ação um pouquinho mais forte, então eu tenho que justamente considerar fazer com o LAMA primeiro. Então faço um LAMA, depois se não der certo eu faço um LAMA com um LABA, se não der certo eu faço um LABA com um corticoide inalatório. Se não der certo novamente, eu posso utilizar isso aí junto com um inibidor da fosfodiesterase 4 e também posso utilizar aí um antibiótico, né? Como por exemplo aí a azitromicina, beleza? Então a lógica é essa, né? Posso utilizar a azitromicina. Então aqui está explicando justamente isso, né? Então, a gente não precisa ficar preso nesses fatores, né? Então, se eu fiz um tratamento com um broncodilatador, como por exemplo um anticolinérgico e não der certo, aí eu junto ele com beta-2 agonista, por exemplo, beleza? Então já posso fazer isso, né? Se não der certo de novo, aí eu deixo o beta-2 agonista e adiciono um corticoide inalatório, né? Não existe, isso não é obrigatório, mas pode ter esse raciocínio. Então, se eu tiver um paciente que está mais grave, eu posso utilizar antibiótico, como por exemplo a azitromicina, posso utilizar a PDE2, beleza? Então aqui ele está explicando quais são os grupos, né? E como é que eu devo tratar cada um, blá blá, de acordo com essa tabelinha que a gente viu ali, beleza? Então, broncodilatador, LABA ou LAMA, só LAMA, LAMA-LABA ou LABA e ICS, considerando a azitromicina, considerando aí utilizar o roflumilaste, que nada mais é do que o inibidor da fosfodiesterase. Beleza? Isso aqui é importante em relação aos broncodilatadores que estão presentes no mercado. Então, a gente pode utilizar aí como exemplo para dar lá o formoterol, que é um de longa duração, um salbutamol, que é um de curta duração, por exemplo. Um anticolinérgico de curta duração, a gente pode falar do hipatrópio, de longa ação a gente pode falar do tiotrópio, que é o bromedo tiotrópio, as metilxantinas como a teofilina, certo? E a gente tem associações de beta-2 agonista com corticoide inalatório, que é aquele padrão, budenoside e formoterol, né? Aquele famoso budenoside e formoterol que a gente conhece muito bem, beleza? Que sempre passa lá na nossa queridíssima laboratório de pneu. Laboratório não, ambulatório de pneu, certo? Então sempre retirar agentes nocivos e quase que eu esqueço, não sei lá, sempre fazer vacinação. Então vacinação contra gripe, pneumococo e contra a Covid agora é muito importante, né? Acho que está escrito lá embaixo, deixa eu ver se está escrito aqui, ó, importantíssimo. Então não são 6 itens, são 7 itens, beleza? Porque tem a vacinação ainda também, certo? Então esse é o tratamento para a nossa queridíssima DPOC estável, beleza? Tem outra tabela aqui que eu gostei também, que ela é bem legalzinha, para a gente ter uma noção do que a gente está falando, beleza? Olha que legal aqui, ó. Então o grupo A a gente falou que era um broncodilatador, né? Mas se não der certo, você pode tentar continuar ou mudar a classe, beleza? No grupo B que eu falei que era um LABA ou LAMA, né? Vamos imaginar que não deu certo o LABA ou o LAMA. O que é que você faz? Você junta os dois, pô. Beleza? Não deu certo um, junta os dois. Bloqueador de longa duração. Se eu tô com um LAMA lá no grupo C, né? Tô com LAMA lá no grupo C. Não deu certo? O que é que eu faço? Eu faço a junção dos dois. Vou lá e uso um corticoide inalatório no lugar com LABA. Mesma coisa aqui, eu começo com LABA, não deu certo, eu faço os dois. Não deu certo, eu posso utilizar um corticoide inalatório. Não deu certo, pode fazer corticoide inalatório
o beta-2 agonista e o corticoide. Posso fazer os três, terapia tripla, beleza? Então, além de eu conseguir fazer terapia tripla, eu posso fazer o que mais? Utilizar um macrolídeo, certo? Como, por exemplo, a azitromicina. E posso utilizar o roflumilase, roflumilaste, sei lá o nome, que é o inibidor da PDE4, beleza? Que é a enzima que impede a formação do MPC cíclico, MPC cíclico, beleza? Então é isso, beleza? Então, corticoide inalatório, menos de VF menor do que 50% e VF menor que 50% e que mais, bichos? E com mais de 2 observações por ano. Então, note que isso aqui cai um pouquinho por terra, né? Porque existem várias possibilidades de utilizar o broncodilatador, né? Geralmente é um negócio progressivo, só vou aumentando a quantidade de medicamento que eu vou utilizando. Lembrando que eu posso ir passar direto para terapia tripla no caso do grupo D, beleza? Então essa tabelinha aqui é a melhor que tem para a gente conseguir raciocinar como é que vai ser o tratamento do tratamento estável, né? Então só, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então os metilxantinas, teofilina, minofilina, roflumilaste. É um paciente que está muito grave, então aquele paciente que não respondeu bem nem a terapia tripla, por exemplo, né? Então quais são as comorbidades? Só lembrando aqui, doença arterial coronariana, fibrilação arterial, hipertensão arterial e C. Então o que a gente tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado com o broncoconstrictor, né? Que é o beta-2 bloqueador. Se eu vou utilizar um beta-1 bloque, eu posso gerar esse problema. E um beta-2 agonista pode gerar efeito inotrópico lá no coração, então é vice-versa. A osteoporose ela é muito comum, é uma das coisas que mais vai fazer o paciente ter um prognóstico ruim de qualidade de vida, né? Então tem que ter cuidado muito com a utilização, principalmente dos corticoides sistêmicos, né? Corticoide inalatório, perda de massa óssea também é muito importante usar eles. O paciente pode ficar muito ansioso, muito depressivo, pode ter demência porque ele é idoso. DRGE, que vai gerar muito fator de complicação, né? Outra doença como por exemplo aí a síndrome metabólica, então vamos pensar aí no paciente diabético, né? O paciente diabético ele pode ter muita complicação, uma hiperglicemia relacionada ao uso do corticoide, né? DRGE a gente já falou, e também as infecções de respiração. Infecções respiratórias de repetição são fundamentais aí no paciente com DPOC. Tem que tratar essas infecções por quê? Porque esse meu paciente ele vai estar complicando sempre. Então na exacerbação a principal causa, na verdade, é a infecção viral e bacteriana, porque vai aumentar o estresse oxidativo, né? Então isso aí já dando um spoiler dessa última parte. Então tem que fazer o tratamento com antibiótico terapia. E por isso que é importante a gente fazer aí identificação de infecções como uma comorbidade importante. Então o paciente tem que sempre estar sendo tratado em relação às comorbidades. Outro processo muito importante são as bronquiectasias, que além de ser uma complicação muito comum em doenças como essas doenças obstrutivas, ela tem a importância relacionada às infecções, então posso utilizar algum macrolídeo para impedir que isso aconteça, beleza? Então, qual o problema da exacerbação, né? Ele diminui a efetividade do tratamento, a qualidade de vida vai para casa do chapéu, né? Declínio da função pulmonar, muita mortalidade e é caro, né? Eu posso precisar de ventilação de VNI, posso precisar de ventilação mecânica, tudo isso é importante, beleza? Vamos lá, né? Vamos lá para cima. Que mais? Então, a gente já falou disso tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Broncodilatador, agente nocivo. Sim, eu posso pedir dosagem de alfa-1-tripsina, aquele tipo de paciente que eu falei. Paciente jovem, com apareceu enfisema e uma bronquite cística do nada, sem nenhuma causa, sem exposição a fator de risco. Tem doença hepática associada, vasculite com proteinose, blá, blá. Isso aqui nem sei o que significa, enfim. Mas posso pedir antripsina em alguns tipos de pacientes, certo? Tratamento da exacerbação, isso é importante, né? Então a gente tem que entender o que é exacerbação e como tratá-la. Então, uma exacerbação ela é nada mais é do que o aparecimento de um sintoma exacerbado, como a gente já tinha explicado. Então, tosse aumentada, dispneia aumentada, expectoração de mudança de cor ou simplesmente aumentada, né? Se eu tiver as três, ela é considerada grave. O que é que gera isso? Então, se tiver um processo de infecção bacteriana, infecção viral, tudo isso pode gerar aí
uma exacerbação, né? Pneumotórax também pode gerar isso, um derrame pleural, uma embolia pulmonar, uma TEP, ou qualquer outra complicação cardíaca. Então, arritmia cardíaca, doenças, comorbidades descontroladas, descompensadas, diabetes, hepatopatias, renopatias, tudo que gere descontrole, que gere, portanto, um aumento da exigência pulmonar, pode descontrolar minha DPOC. Beleza? Obesidade, a própria apneia do sono também pode gerar esse aumento. Então, várias coisas podem desequilibrar, aumentando o processo inflamatório e aumentando o estresse oxidativo, certo? Então, é uma causa externa que piora uma doença de base. Então, é basicamente isso que eu vou ter que observar. E quando esse paciente está exacerbando, ele vai apresentar o que no exame físico? Vamos lá. Como é que esse paciente vai chegar para mim? Esse paciente vai chegar com um quadro aí de utilização musculatura oscilatória, dissincronia tóraco-abdominal, uma respiração de caráter paradoxal, beleza? Ele vai apresentar cianose, vai apresentar-se claramente dispneico, vai apresentar uma taquipneia, ou seja, um aumento das características normais. Então ele vai ter um aumento da tosse, vai ter uma instabilidade hemodinâmica, uma confusão mental, porque esse paciente está hipoxêmico, ele está com hipercapnia, certo? E além disso, possibilidade de edema periférico, porque ele vai estar aí num ambiente de congestão. Então imagine esse paciente chegando para mim, edema periférico, confuso mentalmente, com com instabilidade hemodinâmica, né? Muito relacionado aí, alteração do PA, alteração da frequência respiratória, com pulso alterado, saturação reduzida, certo? Então, eu tenho uma complicação da situação original. Então, edema periférico, cianose, instabilidade hemodinâmica, confusão mental, dispneia, dissincronia tóraco-abdominal, e repetindo aí a utilização da musculatura acessória. Então, esse é o quadro que a gente vai encontrar, né? E o tratamento da observação. Então, o primeiro passo, na verdade, é identificar se o paciente ele precisa ser internado ou não. Então, se ele apresenta qualquer coisa descompensada, ele tem, sei lá, pneumotórax, ele tem uma TEP, se ele tem arritmia cardíaca, se ele tem qualquer uma hipertensão descontrolada, uma DM descontrolada, se ele tem aí uma apneia do sono que está sem tratamento, se ele não pode voltar para casa, tudo isso é considerado motivo para internar. Às vezes o paciente, quando está já apresentando risco iminente de morte, ele vai para um UTI. Beleza? Então precisa saber principalmente se ele vai ficar internado ou não. Depois disso, aí, a primeira coisa que eu faço é identificar a necessidade de antibiótico terapia. Antibiótico terapia, eu vou identificar se eu tenho um processo grave. Se tiver algo grave, uma expectoração purulenta, pode ser os dois, certo? Então, um episódio grave de exacerbação, que tem os 3 sintomas acontecendo, ou uma expectoração purulenta, eu tenho que iniciar, portanto, tratamento empírico. Então, escarro com infecção purulenta, eu já vou lá e faço tratamento empírico, né? E esse antibiótico pode ser um beta-lactâmico, um clavulanato ou não, né? Pode ser um macrolide, pode ser apenas aí os derivados da tetraciclina. Tudo isso pode ser utilizado, né? Então, com o objetivo justamente aí de cobrir mais ou menos qual é o principal causa desse problema. Quanto mais grave o paciente, mais chance dele ter infecção por pseudomonas, né? Então, considerar a gravidade, considerar a idade do paciente, considerar para onde ele vai, se ele vai para casa, se ele vai ficar internado, vai ter relação com o antibiótico que eu vou passar. Se ele for ficar internado, eu tenho que cobrir pseudomonas, certo? Quanto mais grave, mais chance de ter pseudomonas também. Se eu tenho justamente o paciente aí mais simples, com CVF alta, eu posso tratar simplesmente com beta-lactâmico, certo? Mais simples, beleza? Então a lógica é essa. Então é isso que a gente tem inicialmente. Então isso é a coisa que a gente tá falando inicialmente, beleza? Depois que eu fiz o meu antibiótico, eu tenho que utilizar justamente a negócio de base, né? Que é justamente aí, durante uma exacerbação, eu posso utilizar o quê? Eu posso utilizar um broncodilatador, né? Então eu vou utilizar um broncodilatador. Esse broncodilatador vai ser o quê? Um broncodilatador de curta duração, porque eu estou exacerbado. Esse broncodilatador de curta duração, ele vai ser justamente um SABA, certo? Ou um SABA com um LAMA, ou um SAMA, beleza? Ou um SABA com um SAMA. Geralmente os dois, né? Uma terapia
com dupla ação pode ser mais efetiva para curar da exacerbação. Então, um SABA ou um SAMA, ou um SABA e um SAMA, será utilizado nesse tratamento, beleza? Então, fazer justamente essa alteração, né? Obviamente, eu tenho que fazer uma O2 terapia. Então, oferecer para o paciente uma O2 terapia, uma VNI ou uma ventilação mecânica, caso seja necessário, é fundamental. Uma CPAP também é importante quando o paciente está com sono, beleza? Quando tem a apneia do sono, no caso. Está com sono é ótimo. Outra coisa importante, a utilização do corticoide sistêmico. Então, nesse caso, como é um processo agudo, a exacerbação está perigosa, eu vou diminuir a quantidade de exacerbação, vou melhorar aí o tratamento, vou melhorar os índices de resposta, vou curar a dispneia, vou evitar internação. Tudo isso eu vou utilizar o quê? Vou utilizar aí o nosso queridíssimo corticoide sistêmico. Não está escrito aqui, mas é muito importante. E também sempre manter aí as medidas gerais. Então, monitorizar sempre, fazer prevenção de TEP, quem se move, quem é move, né? Também tem que fazer, tratar comorbidades e manter a nutrição. Então, todas essas medidas aí de emergência que a gente já conhece, se ele for ficar aí, obviamente, internado. Então, só complementando em relação aos corticoides sistêmicos, o que, é que a gente vai utilizar? Prednisona 40 mg durante 5 dias. Certo? Então, diminui o tempo de recuperação, melhora a hipoxemia, reduz o risco de recidiva, falha no tratamento, blá blá, tudo isso. Certo? Então, lembrar do uso de oxigênio, lembrar do uso de broncodilatador, corticoide sistêmico. Isso, né? Lembrando que não pode ser o de longa duração, porque ele demora para agir. Como eu estou no processo de exacerbação, eu tenho que agir de maneira rápida. Então, de curta ativação. Então, a lógica é essa. Eu tenho que pedir exame para a nossa queridíssima exacerbação sempre. Então, os exames que a gente vai pedir é a gasometria, certo? A gasometria ela vai permitir a gente ver a PCO2 e PO2, com o objetivo de identificar aí se eu vou precisar fazer uma ventilação, né? Então, gasometria é importante, a oximetria de pulso é importante, né? Então, todo paciente aí que tiver uma PO2 menor do que 60, ele tem que entrar para a oxigenoterapia. Se eu começar a apresentar aí um PCO2 maior do que 55 e um pH menor do que 77,25, aí eu já começo a fazer o quê? Já começo a fazer VNI. Se a VNI piorar, eu faço ventilação mecânica. Se melhorar, eu tenho que fazer desmame com o tempo e voltar aí para uma respiração ambiente ou uma ou dois terapia domiciliar. Se não, se melhorar, eu mantenho a minha oxigenoterapia, beleza? Com o objetivo de manter o quê? De manter a nossa queridíssima saturação de O2 em torno aí de 88 a 92%, é a meta que eu quero manter essa estrutura, né? É importante pedir raio-x de tórax para excluir e identificar processos que estejam provocando a lesão, então infecções virais, pneumonia, tuberculose, derrame pleural. Pneumotórax é importante. Então vou pedir raio-x, vou pedir gasometria, vou pedir ECG, beleza? Com o objetivo de identificar arritmias, bloqueios, identificar descompensação cardíaca. Vou pedir um hemograma, onde eu posso identificar, por exemplo, a presença de aumento de eritrócitos, posso identificar K+, potássio, posso fazer exames eletrolíticos, né? Exames para diabetes, ver presença de desnutrição ou não, testes bioquímicos, e não posso pedir espirometria. Nesse caso, espirometria jamais deve ser solicitada, certo? Então, o que acontece? Então, na infecção por bactéria e por vírus, aumenta a quantidade de citocinas, interleucina principalmente, aumenta o estresse oxidativo. Isso, obviamente, vai repercutir de maneira negativa aí na DPOC. E aí eu vou ter o aumento de dispneia, tosse e expectoração purulenta, certo? Não precisa reduzir a tosse do corticoide. Quanto mais o VF1 está prejudicado, mais chance de ter pseudomonas. Geralmente aí o pneumococo é a principal causa. Aí eu posso fazer justamente essa alteração, né? Então, a ventilação não invasiva, pressão positiva, né? Controle de pressão,
intermitente, que é a VNI, ela vai ter aí um resultado muito bom e é a principal forma de ventilação que deve ser dada, né? Além da O2 terapia, né? Geralmente, quando a gente tem essa complicação em relação ao PCO2, a gente vai fazer essa intervenção, beleza? Tratamento antibiótico, blá blá blá. Aí tem várias coisas que melhoram isso aí, né? As indicações de internação e aqui o quadro que a gente utilizou. Então, só utilizando como lógica aqui. Então, se eu tenho menos que 60, aí eu já faço O2 terapia, beleza? 60 e 55. Daí tá indicado O2 terapia. Aí o objetivo é fazer o quê? Tentar fazer a saturação chegar em 80, né? Por isso que eu vou mudar minha FI de O2 com o objetivo de fazer isso. Se eu tiver um aumento do PCO2, uma acidose respiratória, o que é que eu vou fazer? E ver ou o pH que está abaixo de 7,25 ou uma PCO2 acima de 55. Aí eu tenho que trocar para ventilação não invasiva e largar da bichinha. Se piorar, aí lascou, tem que fazer essa ventilação invasiva de pressão porque não está dando certo, né? Se tiver dando certo, aí eu mantenho. Aí eu faço a ventilação invasiva com pressão ou controle por volume, tento desmamar para retirar o tubo e depois eu volto aí para a ventilação não invasiva, beleza? Eu não posso aumentar tanto o fornecimento de oxigênio, porque senão aumenta a PCO2, certo? Por isso que aí eu posso ter esse aumento de PCO2 relacionado, beleza? Alguns fatores de risco, aqui é meio intuitivo, não precisa decorar quais são exatamente os antibióticos e esses fatores de mortalidade que está relacionado, né? Então, o VF1 mais baixo, obviamente, vai estar relacionado, porque a função pulmonar vai estar menor, presença de comorbidades, dispneia mais elevada, aumento do PCO2, menor capacidade de exercício, dispneia, tudo isso vai ser relacionado. Deixa eu ver se tem mais alguma alteração importante aqui que a gente não falou. Tratamento da nutrição e a preferência da POC para o tratamento de fornecimento de O2 é não entubar, certo? Excesso quando é realmente essencial. Quando é que eu vou identificar VNI? Quando eu tenho um pH aí de 35 e um PCO2 acima de 40 e uma dispneia que eu tiver realmente uma fadiga de acessório, né? Lá estava 7,25, né? E aqui a PCO2 estava de 55, né? Então esses limites vão ficar dentro dessas alterações. Então, se eu tiver justamente um aumento da PCO2 assim considerável, com relação à musculatura, eu faço VNI no lugar de O2 terapia. Beleza? Deu para entender? Então, nesse nível de saturação aí eu tenho que dar oxigênio, né? Que é abaixo de 88, ou fazer VNI se eu tiver um PCO2 muito, muito aumentado. Se o meu paciente ele tiver aí uma abaixo de 90 e abaixo de 50 ou abaixo de 40 com sinais de insuficiência respiratória, aí eu já faço minha gasometria obrigatoriamente, mesmo que ele não esteja exacerbado. Um paciente exacerbado, eu sempre vou fazer a gasometria, certo? É isso, né? É isso. Então a PCO2 já é considerada insuficiência respiratória abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Acima de 50 aí de PCO2, a gente já também tem insuficiência respiratória com o 100, né? Então isso é importante. O raio-x é importante para identificar essas coisas, ECG, hemograma, escarro, teste de desnutrição, glicemia, baladinha de eletrólitos e também aí a questão da espirometria, beleza? Essa é a lógica. No final dei uma acelerada, espero que tenham entendido. Isso aqui é puro entretenimento, beleza? Tem muita coisa inútil aqui nesse resumo, mas o comecinho ele é muito legal, beleza? Espero que tenham aproveitado bem. Um abraço a todos. Tchau.